Fala pessoal, tudo bom? Voltamos aqui com mais uma aula, tá? Vamos falar agora da função seno considerada a função não base, não básica, tá bom? É uma função onde você vai ter uma variação, você vai ter uma alteração no seu seno de x. Ele não vai ser mais apenas seno de x. Ele pode ter um número multiplicando ele pode ter um número somando ou subtraindo ele. Isso daí em relação à função toda. Ou ele pode ter um número multiplicando o ângulo ou um número somando, subtraindo o ângulo, tá? Quando acontece qualquer uma dessas quatro alterações, é considerada uma função não básica. Veja bem, não precisa acontecer as quatro coisas ao mesmo tempo. Pode acontecer uma, duas, três ou até mesmo as quatro situações, tá? A esse tipo de situação, nós denominamos função não básica. Perfeito? Então, aquele cara que multiplica o seno, nós chamaremos de A. O cara que soma a função, chamaremos de B. O cara que multiplica o ângulo, chamaremos de C. E o cara que soma ao ângulo, chamaremos de D. E cada um desses, na verdade, trabalhando em dupla, possui uma certa função. Vejamos, quando eu tenho lá minha função A seno de x, A seno cx mais D mais B, as duas primeiras letras do alfabeto, ou seja, aquilo que multiplica e soma a sua função, eles vão fazer uma modificação na sua imagem. Então, esses dois caras, eles representam a imagem. E toda vez que a gente fala da imagem, lembrando mais uma vez, eu estou falando do eixo Y, tá? E aqueles caras que estão ali dentro do parênteses, o C e o D, eles vão modificar o período. E o período nós vamos localizar no eixo X, tá? São duas observações que você tem que ver. Toda vez que acontece alguma coisa fora do parênteses, é relativo à imagem, eixo Y. Dentro do parênteses, período, eixo X. Vejamos. A imagem da função não base, A seno de cx mais D mais B. Lembrando que não há necessidade de aparecer todos esses termos, tá bom? Como sabemos, a imagem da função seno de x, que é a função base, é menos 1, 1. Agora, a da função não base, ela vai sofrer alterações relativas ao A e ao B. Então, a imagem da função não base vai ser representada por menos A mais B, onde esse menos A mais B é relativo ao menor valor e o A mais B ele é relativo ao maior valor, tá? Vamos lá, exemplos. Determine a imagem da função 3 seno de x mais 5. O que a gente tem que identificar é quem é A, quem é B. Como eu quero saber da imagem, caso tivesse alguma coisa de C e D, ou seja, aqui junto ao x no meu ângulo, ia ser indiferente. A imagem trabalha apenas com os valores de fora, tá bom? E nós temos que o valor que multiplica, nós vamos chamar de A. O valor que soma, nós chamaremos de B. Como a imagem de uma função não base sempre será menos A mais B, A mais B, veio demais, nós teremos uma pequena alteração. No lugar de A, coloco 3. No lugar de B, coloco 5. Então, eu fico ali com menos 3 mais 5 e 3 mais 5.
Menos 3 mais 5, 2. 3 mais 5, 8. Tá? É interessante isso, porque se nós não tivéssemos esse artifício para descobrir essa imagem, nós teríamos que tacar no gráfico, criar um gráfico para essa função, e aí sim, só após isso, analisar qual seria a sua imagem. Tá? Se você pega uma função quadrática, se você pega uma função afim nem tanto, que é uma reta, mas você pega uma função quadrática, uma função cúbica, que seja, para você analisar a imagem, um dos jeitos mais fáceis acaba sendo você olhar o gráfico dessa função, tá? Para essa função seno, se a gente não trabalhasse com esse menos a mais b e a mais b, nós teríamos que criar o gráfico, fazer aquela tabela, ver as suas variações e de lá concluir quem seria o ponto mais alto e quem seria o ponto mais baixo. Nesse caso, não precisa, tá bom? Não precisa, basta você trabalhar com menos a mais b e a mais b. Bom, galera, vamos agora aqui para nosso próximo exemplo. Para quais valores reais de m existe um número real t tal que seno de t igual 2m menos 1. Então, vejamos. Vamos observar o seguinte. Seno de t não tem nada multiplicando ele, então é uma função base. Como é uma função base, nós temos menos 1 menor do que seno de t menor ou igual, aqui também é menor ou igual, a 1. Ele pede para a gente o valor de m. Então, eu tenho que descobrir o valor de m, eu tenho que dar um jeito de deixar o m isolado. Como ele fala seno de t é igual a 2m menos 1, ele fala é igual. Então, em qualquer lugar que eu tiver o seno de t, eu posso tirar e posso colocar o 2m, tá bom? Isso daqui vai virar menos 1 menor ou igual a 2m menos 1 menor ou igual a 1. Pois bem, posso resolver isso daí da forma que eu quiser. Posso separar em duas inequações e resolver. Só que, ao separar em duas inequações, depois eu vou ter que voltar para essas duas inequações, fazer com que tenha um intervalo só, melhor dizendo. Isso pode ser confuso. Então, vou explicar para vocês um método onde vocês podem resolver simultaneamente essas duas inequações. Como assim? Tenho que isolar a m, ele tem que ficar sozinho. Então, vou pegar esse menos 1 e vou jogar para um lado. Qual lado? Esquerdo ou direito? Não importa, eu tenho que jogar para os dois ao mesmo tempo. Quando eu jogo para os dois ao mesmo tempo, o sinal vai ser trocado nos dois termos. Então, era menos 1, vai passar mais 1 para os dois lados. Então, nós temos menos 1 mais 1, menor ou igual a 2m, menor ou igual a 1 mais 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Menor ou igual a 2m, menor ou igual a 2. Vejamos, agora esse 2 está multiplicando m. Vou ter que passar ele. Passo para a esquerda ou passo para a direita? Passo para os dois lados ao mesmo tempo. Passar para os dois lados ao mesmo tempo com a operação contrária. A operação contrária vai ser divisão, ficando 0 sobre 2 dividido por m. 0 sobre 2 menor ou igual m, menor ou igual a 2 sobre 2. 0 dividido por 2 vai dar 0. Menor ou igual a m, menor ou igual a 2 dividido por 2, 1. Então, o meu intervalo que o m pode assumir são valores entre 0 e 1. Tá? Essa daqui acaba sendo a minha resposta. Vamos ver como ela é verdadeira? Melhor, vamos ver o seguinte, qualquer número fora desse intervalo vai dar algo falho? Entre 0 e 1, então eu vou pegar o 2, vou falar que o m vale 2. Aqui no lugar desse cara, vou colocar 2, tá?
vai ficar 2m, 2 vezes 2, menos 1. 2 vezes 2, 4. 4 menos 1, igual a 3. Seno de t, como a gente já viu, é uma função base. Existe algum ângulo onde o seno vai dar 3? Não, não tem. Quando eu falo de uma função base, o menor valor é menos 1, o maior valor é 1. Então, eu não posso ter valor aqui para ângulo t, onde a minha resposta vai ser 3. Por isso que ele fala, para quais valores reais de m existe número real t. Então, se o m fosse 2, não teria como eu achar um valor de t, porque daria 3 como resposta. Lembrando a vocês que esse tipo de exercício, quando ele te falar seno de alguma coisa igual a um valor qualquer, com uma letra depois do sinal de igual, você tem que fazer desse jeito. Na listinha de exercícios que eu disponibilizei para vocês, tem uma questão como essa. Dá uma olhada lá. Vocês podem ver que tem uma bem parecida com essa. Bom, vamos pegar esse próximo exemplo. Determine quais valores de A e B da função A seno de x mais b para que a sua imagem seja menos 2 e 4. Então, beleza. Quando eu estou falando de uma função não base, tá? Eu sei que a imagem dela vai ser menos A mais B e A mais B. Certo? A função vai ser menos A mais B e A mais B. Esse menor valor, ele sempre vai ser correlacionado a menos A mais B. E o maior valor vai ser sempre correlacionado a A mais B. Então, temos menos A mais B igual a menos 2. A mais B igual a 4. Duas equações, duas incógnitas, vamos fazer um sistema, onde eu vou somar, vou resolver pelo método da adição, porque ele já está até preparado para isso. O A tem uma parte negativa e uma parte positiva, então eu posso cancelar, ficando B mais B, 2B. 4 menos 2, 2. O 2 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. 2 dividido por 2, B vai ser igual a 1. Ok. Agora, eu vou escolher, tá, qualquer uma dessas duas equações para resolver. Recomendo você sempre escolher a segunda, porque a segunda só tem valores positivos. A de cima tem menos A. Não que vai ficar complicado, tá? Mas vai te dar um passo a mais de resolução. Então, você faz aqui A mais B igual a 4. O B você sabe que é 1. Então, A mais 1 igual a 4. A igual a 4 menos 1. A igual a 3. Beleza. A igual a 3, com isso você finaliza a sua questão, tá? Você vai finalizar a sua questão vai ficar do gênero f de x igual a vale 3, seno de x, p vale 1. Pronto. Essa daqui é a sua solução. Perfeito? Bom, fizemos alguns exercícios de imagem, agora vamos ver o período. Período da função seno. Como já foi dito, o período a gente sempre vai analisar c de x mais d, aquela parte interna. Tá? Para que possamos saber o período da função, nós vamos utilizar 2π sobre módulo de c. O período sempre tem que ser um valor positivo, por isso do módulo, tá bom? E, caso queiramos saber o intervalo desse período, nós vamos utilizar menos d sobre c, 2π menos d sobre c. Essa segunda parte é muito difícil de aparecer, tá bom, galera? A gente fica mais ainda no 2π sobre módulo de c. Vejamos alguns exemplos. Ah, tá.
o período da função base, como já foi dito no outro slide, no outro vídeo, é 2π, logo o intervalo vai ser de 0 a 2π. Então vamos aqui. Determine o período da função 4 seno de 2x mais p e qual o seu intervalo de variação. Então, para isso, o 4 pouco importa. Eu vou olhar para o 2x e vou olhar para o π. C é 2, porque está multiplicando o x. E o D é igual a π. Para que eu possa descobrir o período, 2π sobre módulo de C. Período é igual a 2π sobre 2, módulo de 2, melhor falando, vamos ser assim rigoroso, 2π sobre 2, corta, corta, período igual a π. Agora, vamos descobrir qual é o intervalo. O intervalo do período, ele vai ser sempre menos d sobre c, 2π menos d, tudo isso sobre c. Então, vejamos. Vamos ter o seguinte. P é igual menos o d vale π sobre 2. No outro caso, nós teremos 2π menos π sobre 2. Logo, o período, o intervalo de período vai ser de menos π sobre 2 até 2π menos π, π sobre 2. Tá? Então, ele vai variar, ele começaria no menos π sobre 2 e termina no π sobre 2. Veja bem, isso é um intervalo, não significa que é um único. Como a gente sabe, o período é algo repetitivo. Ele, nessa formulazinha, ele sempre vai pegar a menor parte do período, como se fosse ali o mais próximo do zero, tá bom? Se você quisesse, poderia ser de π sobre 2 a 3π sobre 2, de 3π sobre 2 a 5π sobre 2, e assim sucessivamente. Próximo exemplo. Determine o período da função 3 seno de 4x menos 2π mais 5 e qual o seu intervalo de variação. Mais uma vez, o A e o B, o 3 e o 5, pouco importa para a gente. Vou focar no C igual a 4 e no D igual a menos 2π. Então, nós temos o período sendo 2π sobre módulo de C. Então, período é igual a 2π sobre módulo de 4. Período é igual a 2π sobre 4. Período é igual, simplificando, π sobre 2. Então, a cada 90 graus, vamos dizer assim, a cada π sobre 2, o meu gráfico vai se repetir, tá? Vamos agora ao intervalo do período. O intervalo do período vai ser menos d sobre c, 2π menos d, tudo isso sobre c. Então, nós temos menos da fórmula, menos 2π, porque o d é negativo, sobre 4. 2π menos da fórmula, menos 2π, porque o d é negativo, sobre 4. Menos com menos, mais. Então, temos 2π sobre 4. Aqui, menos com menos, mais 2π mais 2π, 4π sobre 4. Dá para simplificar isso daqui. Simplificando, nós temos π sobre 4 até π. Perdão, não é π sobre 4, não. Simplifiquei errado, tá? Ao simplificar, vai ser π, tá? Simplifiquei aqui, vai ser π sobre 2 até π.
esse vai ser meu intervalo de crescimento. Vai ser um do intervalo do período. Como eu disse, é 1, 2. Pode ter outro. Poderia ser de 0 a π sobre 2, de π a 3π sobre 2 e assim sucessivamente. Tá, galera? Perdoe aí alguns erros técnicos, mas a gente está aprendendo e eu vou estar melhorando isso daí para os próximos, beleza? Beijão e até mais. Mentira, tem outro, tá? Eu esqueci desse detalhe daqui. Eu pensei que terminava no outro slide. Haha. Bom, mas isso daqui também é só para finalizar, é algo que eu já tinha dito no outro vídeo, certo? O domínio, não importa qual seja o tipo da sua função seno, não importa se ela é uma função base ou uma função não base, o domínio sempre será real, tá bom? Agora sim, a gente fica por aqui. Beijão e até a próxima.